Eu vou trazer hoje para vocês um tema diferente da aula, que é sobre a questão da geopolítica mundial atual. Quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão da geopolítica, a gente precisa entender muito sobre como que está o mundo atualmente. E quando a gente fala sobre essa questão da geopolítica, que é um nome que está muito em moda atualmente, o que é? Seria as relações entre os países. Tá? Esse é um campo é um campo tão importante que tem uma faculdade que tem uma profissão em cima disso daí, tá, gente? Que é o quê? Relações internacionais. Eu não sei se alguém aí já pesquisou sobre essa profissão, mas é uma profissão bem interessante. Se você pensa em fazer relações internacionais, eu te dou uma dica: corra com o inglês, vá para o espanhol, vá para o máximo de línguas que você conseguir, porque é uma profissão que pede, que necessita que você seja o quê? Poliglota. Mas é uma área interessantíssima, tá? É uma faculdade que você tem na UF, você tem em outras faculdades públicas por aqui, e é uma faculdade que alguns têm o sonho de ser tipo diplomata. Esse é o caminho, tá? Então, para você entender um pouquinho da relação entre os países, você precisa também entender quais são os principais conflitos que você tem no mundo atualmente. Como assim? Disputas de terra, questões envolvendo países. Como assim? Você precisa entender um pouco como que é essa disputa de poder, tá? Então, você precisa entender como que isso funciona, como que você tem esse poder, tá? A gente sempre fala que o poder se baseia em três coisas: é o poder cultural, político e econômico, tá? Eu já tive em outras aulas, em outros momentos dessa conversa com vocês, que todo mundo sabe da hegemonia do poder mundial que os Estados Unidos possui. Só que este poder é baseado não somente no dinheiro, mas também é um poder político, um poder bélico e também muito sobre o poder cultural. Tá? Em todas as outras áreas, a China vem crescendo muito, disputando com os Estados Unidos, menos no poder cultural, que esse daí é onde a China vai ganhar os Estados Unidos vai ganhar muito lastro, porque a cultura chinesa não é uma cultura que se homogeneizou pelo mundo, como assim, que se espalhou, que transformou em cultura mundial. Isso é a cultura dos Estados Unidos. E como que se dá essa disputa de poder entre os países? E como que isso daí reflete sobre o mundo? Porque você fala assim, exemplo, a gente vai comentar aqui daqui a pouco sobre Taiwan. Professor, Taiwan é uma ilhazinha no meio lá do extremo oriente, tem nada a ver com o Brasil. Tem a ver sim. Só para dar um exemplo para vocês. O meu notebook queimou o HD e eu preciso comprar um novo HD. E esse HD vai vir da onde? Vai vir do país que produz boa parte, mais de 2/3 de todos os HDs do planeta. Que país é esse? Taiwan. Tá? Aquela marca de celular, peças de computador chamada Asus, é de Taiwan. E Taiwan é uma ilha pequenininha, que tudo que acontece lá influencia no preço de produtos de informática. Tá? Então, influencia na sua vida, sim. E quais são os principais motivos de conflitos pelo mundo? Tá? Você pode falar da questão nacionalista, contestação de fronteira, que é uma questão muito séria. Existe no mundo diversos locais que não têm uma fronteira definida, que tem uma disputa. Tá? Uma dica para vocês: se vocês olharem o mapa da África, tem lá dois países. Tem um país chamado Marrocos, que é bem conhecido, e tem outro país chamado Saara Ocidental. Entre esses dois países, se você for ver o mapa político, tem linha que marca a fronteira. Entre o Saara Ocidental e Marrocos, a linha está tracejada. Não é uma linha contínua, é uma linha tracejada. Por quê? Porque não tem fronteira correta. Tá? Existem outros lugares no mundo assim, se eu não me engano, entre Oman e Arábia Saudita também são linhas tracejadas. Por quê?
não possuem fronteiras consolidadas. Há uma disputa por fronteiras ali, por terras. Tá? Disputa por área de influência, a questão religiosa importantíssima, diferença socioeconômica, isso daí influencia muito. É só pegar como exemplo a questão da fronteira entre México e Estados Unidos, que é uma questão importantíssima no mundo, mas ali está muito ligado a essa questão da diferença socioeconômica. A questão terrorista, arsenais bélicos também geram diversos conflitos. Exemplo, Índia e Paquistão. Tá? Só para dar um exemplo para vocês, eu estava vendo um documentáriozinho sobre energia atômica e estava falando sobre países que possuem bombas nucleares. E tem são 9 países no mundo que possuem bombas nucleares. Aí, entre esses países, tem 2 ali, Índia e Paquistão. Paquistão é um país pobre, é um país que tem diversos problemas sociais, e produzir uma bomba atômica. Aí você fala, por que o Paquistão tem uma bomba atômica? E por que o Brasil não tem? Porque o Paquistão tem uma disputa territorial com a Índia, e é uma disputa já centenária por uma região chamada Caxemira, que é uma região que se encontra do lado indiano, só que o Paquistão vai disputar com a Índia o seu controle. Isso gerou um conflito tão grande entre os 2 países que gerou uma mini guerra fria entre eles, ao ponto de cada um construírem bombas atômicas e apontarem para o outro. Tá? É um negócio muito, muito complicado. Falando um pouquinho sobre os conflitos na Ásia. A Ásia é um país pesado. A Ásia é um continente que a gente precisa entender a primeira coisa. É um continente que possui mais de 50% da população mundial. 50% é muita coisa. E também possui praticamente a metade das terras emersas do planeta. Ou seja, é um continente absurdamente grande. Muita gente fala assim, professor, tudo que acontece no mundo de negócio de vírus, de problema relacionado à doença, vem tudo daquela região lá da China, da Ásia. Vamos lá, é muito por questão de probabilidade. Tá? Se você pensar que é um território que tem mais de 50% da população mundial, então tem mais de 50% de chance de ocorrer nesse território, nesse continente, boa parte dessas questões envolvendo epidemias e por aí vai. Não só coronavírus, tá, gente? A gente pode puxar outras aí. Gripe suína, já tivemos gripe aviária. Exemplo, teve essa semana, ontem, uma reportagem mostrando que teve 2 casos de peste bubônica na Mongólia, e a Rússia fechou a fronteira com a Mongólia por causa disso. Que é peste? Que peste bubônica é uma doença que inicialmente já era para ter sido erradicada, mas nesse ponto você tem alguns pequenos surtos. Tá? E esse continente absurdamente grande é um continente que tem uma diversidade gigantesca. Como assim? Se você pensar, você tem desde a galera lá do Oriente Médio, suas pardas, e você tem a galera do Extremo Oriente, são pessoas, a galera do olho puxado, é uma região totalmente diferente, está tudo inserido na Ásia, sim, só que são particularidades muito grandes. Tá? Só para vocês saberem, a Ásia pode ser dividida em 6 partes. Aulinha de 9º ano, vamos lá. Lembrando de aulinha de 9º ano de geografia. São 6 partes que se divide a Ásia. Então, vamos lá. Ásia setentrional, Ásia meridional, Ásia central, extremo oriente, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Tá? Lembrei isso. Então, nós dividimos em... Agora, falando um pouquinho sobre essa questão de conflitos que você tem ali, disputas territoriais e privadas, a gente pode falar de
4 regiões mais complicadas. A primeira a gente pode relacionar a questão do Sudeste Asiático. Tá? Quando a gente bota Sudeste Asiático, a gente precisa ver que você tem a região de Taiwan, que a gente vai comentar, a Ásia Meridional, que já é aqui que a gente vai falar sobre Índia e Paquistão, o Oriente Médio, que com certeza a questão de Israel é a principal, tem outras também, e o Extremo Oriente, que vai ter essa questão envolvendo a Coreia do Norte, que é um país totalmente louco, né, gente? Não vou botar o país é louco, não, mas é um país liderado por um louco, para não ser injusto com os norte-coreanos, que a gente nem sabe como é a voz deles. Então, vamos pegar algumas regiões agora dentro aqui do Oriente Médio. Dentro aqui da Ásia, mas primeiramente Oriente Médio. Golfo Pérsico. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, por que o Oriente Médio tem uma importância na geopolítica mundial absurda? É uma região, gente, é uma região desértica, é uma região que a agricultura dificilmente vai conseguir crescer devido à questão climática. É uma região que tem disputas territoriais absurdas, é uma região que vive como um barril de pólvora já há milhares de anos. Quem conhece, às vezes, até um pouquinho de Bíblia, boa parte das guerras, a gente vê tudo na Bíblia, é tudo Oriente Médio. Você vê que aquilo ali tem paz. Eu até brinco como que ainda tem gente morando ali, porque a quantidade de gente que morre envolvendo conflitos ali é gigantesca. Tá? Mesmo assim, você precisa lembrar que o Oriente Médio, onde o Golfo Pérsico se encontra, produz mais de 50% do petróleo do planeta. Tá? Aparece o tempo inteiro falando sobre o Oriente Médio na televisão. Mas por que aparece? Porque as pessoas têm pena daqueles que moram lá e acontecem vários ataques terroristas, por aí vai. Gente, acontece isso direto na África, que você não vê mostrando na televisão. Então, por que mostra o tempo inteiro na televisão isso? Devido à importância geopolítica de uma região que tem mais de 50% do petróleo do planeta, 50%, galera. É muito petróleo. Os países desenvolvidos, os países europeus, os próprios Estados Unidos, dependem do petróleo europeu. Depende do petróleo do Oriente Médio. Até pouco tempo atrás, o Brasil dependia do petróleo do Iraque. E até agora mesmo, até 2, 3 anos atrás, o Brasil dependia do petróleo do Oriente Médio. Por quê? Porque o petróleo brasileiro era um petróleo muito pesado. Era um petróleo que, na hora do refino, ele ficava muito caro esse refino. O que o Brasil fazia? Pegava seu petróleo pesado, comprava petróleo leve do Oriente Médio, misturava os dois, e a partir da mistura dos dois fazia um petróleo que seria mais facilitado o seu refino para poder economizar dinheiro. Por que isso atualmente está parando? Porque o petróleo pré-sal aqui do Brasil, descoberto nos últimos anos, é um petróleo leve, e a gente consegue diminuir essa dependência de petróleo do Oriente Médio. Tá? Falando aqui um pouquinho, região do Golfo Pérsico é uma região importantíssima, porque, olha só, gente, olha os países que tem aqui. Você tem Catar, você tem Emirados Árabes, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã. Olha que região complexa. E o Golfo Pérsico é por onde você vai ter o escoamento dessa produção. Tá? Boa parte da produção desses países vai sair pelo Golfo Pérsico. Então, você já teve disputas ali gigantescas. É só lembrar da Primeira Guerra do Golfo, que é quando você vai ter o Iraque invadindo o Kuwait. Então, você vai ter a questão dos Estados Unidos. É uma região que os Estados Unidos possuem bases militares. Tá? Os Estados Unidos têm base militar na Arábia Saudita, atualmente já tem no Iraque e por aí vai. Tá? Então, é uma região muito, muito complicada. Aqui dentro você tem o Estreito de Hormuz, que é um estreito onde você vai ter a menor separação aqui a menor entrada de água aqui do Golfo Pérsico. Então, é uma região que você vai ter, dizendo que o Emirados Árabes disputa território com o Irã. Então, é um local de intenso conflito, e a qualquer momento, não só conflito com o faro armado, mas também conflito diplomático.
tá? E não pode falar de Oriente Médio sem falar sobre a questão de judeus e palestinos, tá? Um resuminho, tá? Isso daqui seria uma aula. Até 1948, não existia o Estado de Israel, não existia um país chamado Israel. Israel deixou de ser país no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos acabam com Israel, espalham os judeus pelo mundo, e ele só retorna a ser um país em 1948, após a ONU, em 47, a ONU decidir a criação do seu território. Isso gerou, que já tinha gerado há pouco antes, chamado movimento sionista. O que é movimento sionista? O que é sionista? Sionista vem da palavra Sião. Sião é terra prometida para os judeus. Então, você vai ter um movimento de retorno, ou seja, o movimento dos judeus indo para a sua terra prometida, a sua Sião, a sua Canaã. Ou seja, isso começou quando? No início do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, onde essa região, onde atualmente fica Israel, era uma região dominada pelos ingleses. Tá? Então, esse movimento sionista já tinha ocorrido antes da Segunda Guerra Mundial, antes de Hitler, antes disso tudo, mas ele ainda era fraco. Só que você tem um território que é um território que não é despovoado, não é um vazio demográfico. Você já tinha uma população habitando aquilo ali. É uma população... qual era essa população? A população palestina. Tá? Então é complicado. Você fala assim, essa terra é minha, porque 2000 anos atrás o povo foi expulso daqui. Só que agora você já tem um outro povo morando. Só para dar um exemplo, imagina que do dia para a noite Magé vai ser disputado pelos índios. Os índios voltam para tomar a terra que há 500 anos atrás era deles. E eles vêm e querem tomar sua casa. Você não vai aceitar. Então, você tem que ver que os dois lados aí tem um peso e tem um discurso a favor e contra. Complicadíssimo. Tá? Mas foi somente após todo o processo de dizimação que você teve na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto judeu, 6 milhões de judeus mortos, 6 milhões, após essa matança, esse genocídio, que vai ser... Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho. Segunda Guerra Mundial, genocídio, tudo que ocorre. Acaba a Segunda Guerra Mundial, os países se unem e decidem criar uma organização para tentar resolver essas questões bélicas para se transformar em questões diplomáticas. Ou seja, vamos tentar resolver conversando. O que foi criado? A ONU. E logo após a criação da ONU, a primeira coisa que a ONU vai fazer, o primeiro movimento da ONU vai ser a criação do Estado de Israel. E é importante lembrar que o Brasil teve um papel fundamental na criação da ONU e na criação do Estado de Israel. O Brasil tem um papel tão fundamental, mesmo, não parece não, mas o Brasil já teve uma importância nas relações internacionais absurda. Tá? Por isso que muita gente fica batendo de frente com isso daí. Por quê? Porque o Brasil tem uma tradição muito grande. Tanto que o país que abre as reuniões da ONU, as Assembleias Gerais da ONU, por tradição, é o Brasil. Tá? O Brasil é sempre o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU. Então, só para a gente entender um pouco sobre isso, tá? É criado o Estado de Israel, só que o Estado de Israel, você tinha um povo palestino, o povo palestino o território de Israel vai ser o território é dividido entre judeus e palestinos. Só que os palestinos vão ser divididos em dois territórios, que está pequenininho no mapa, que é Cisjordânia e faixa de Gaza. Tá? Você tem a divisão entre essas duas partes. E vão ocorrer diversos conflitos. Logo após a criação do Estado de Israel, os países que estão... Galera, Israel vai ser um país judeu no meio dos países muçulmanos sem torno. Então, ele vai sofrer uma pressão muito grande, que esses países muçulmanos não vão aceitar a sua criação, principalmente por causa dos palestinos, muitos deles serem expulsos, perderem suas terras. Então, vão ocorrer diversos conflitos, tá?
vão ocorrer a Guerra dos 6 Dias, que Israel vai aumentar o seu tamanho, vão ocorrer as intifadas, que é quando o povo palestino se rebela contra a presença dos judeus. Então, isso tudo, a gente pode até falar isso numa outra aula com mais detalhes. É uma região ainda que uma região muito complicada. Só para lembrar que Israel é um país que possui bombas atômicas. Tá? E pode-se dizer que Israel existe muito por causa da sua ligação com os Estados Unidos. Tá? Que lá no início vão ser os Estados Unidos que vão ajudar muito Israel. Só para vocês terem uma ideia, em Israel, todas as pessoas têm que servir ao exército pelo menos um ano, tanto homem quanto mulher. Tá? Esse dia eu estava vendo uma reportagem que tem muitos atores que a gente conhece de Hollywood e tal, que são israelenses. Eu estava vendo aquela Natalie Portman, aquela que fez aquele filme Cisne Negro, fez a namorada do Thor, e por aí vai, nos filmes. Ela serviu um ano, uma reportagem mostrando que ela sabe montar armas, essas coisas, porque todas as pessoas lá têm que servir, eles são preparados sempre para a guerra. Bom, a questão do Iraque, quando o Iraque invadiu o Iraque era um país comandado por um cara chamado Saddam Hussein, ele vai ser morto em 2005, se eu não me engano, ou 2003. Aqui está 2003, mas eu acho que foi em 2005, acho que demorou um pouco. Mas foi um cara que durante mais de 15 anos vai controlar, quase 20 anos, meu exemplo, vai controlar o Iraque, e ele vai invadir outros países, vai gerar diversos conflitos. Ao seu lado você tem o Irã, que é um país muçulmano, é um país que em 1979 você teve uma revolução islâmica ali, que o fundamentalismo xiita vai assumir o poder. Lá você tem a figura do Ayatollah. Ayatollah é o cara que comanda o país, tá? Mais do que espiritualmente. Tá? A lei do Irã é baseada no Alcorão. Se o Alcorão diz que é proibido o homem andar de bermuda, no Iraque, se um homem for pego de bermuda, ele é preso. Por quê? Porque o Alcorão diz isso. Isso é um país baseado na religião, tá, pessoal? Isso é uma questão fundamentalista, um país fundamentalista. O Irã, eu já tive um estudo sobre isso na faculdade, e é impressionante, você vê a mudança do Irã, a mudança religiosa que você teve ali a partir de 1979, tá? Então, você vai ter uma presença muito forte, você tem uma disputa com os Estados Unidos. Esse ano mesmo, os Estados Unidos matou o líder, o comandante das tropas iranianas. Tá? Dentro do território do Irã, os Estados Unidos mandou explosivos, míssil, e matou o cara. Aí você fala, pô, isso daí é muito injusto, tá? Você pode ver isso como injustiça. Só que o cara também era um cara sanguinário, um cara que ele tinha uma ligação com grupos terroristas e por aí vai. Tá? Aprendam isso, tudo tem dois lados. Bom, gente, a questão curda, o pessoal tem bastante coisa para falar, então algumas coisas eu vou passar um pouco mais rápido, vocês podem pesquisar depois. Esse material eu vou, os meus alunos que estão ouvindo, esse material eu vou enviar para vocês, tá? A questão curda, o que é o curdo, gente? Curdo é um povo sem país. É a maior nação do mundo sem um país consolidado. O que você precisa para formar um país? Você precisa de 3 coisas, tá? Você precisa de povo, que é a nação, você precisa de um território próprio e você precisa de um governo, que é o Estado. O povo curdo é uma nação que ele está presente no Irã, no Iraque, na Síria e principalmente na Turquia. Ela está presente em diversos locais e, ao mesmo tempo, ela não tem um local próprio. Tá? Ela é minoria em todos os lugares. Por isso que é a maior nação do mundo sem um país. O sonho do curdo é formar o seu país, chamado Kurdistão. Mas esse país teria que pegar um pedaço da Turquia, do Irã, do Iraque, da Síria, ou seja, não vai ocorrer. Mas isso é tão sério, essa questão ali, que eles têm um próprio exército, um exército dos curdos ali, que disputa e tal. Ainda tinha o Estado Islâmico. Para vocês terem ideia,
alguma cidade do Estado, que o Estado Islâmico controlava, ela foi derrubada, o controle do Estado Islâmico, pelo exército dos curdos, que é um exército de uma nação que não tem o seu próprio país. Então, você não pode chamar... Por isso que eu falo, para você ser um país, você precisa de nação, você precisa de um território próprio e você precisa do Estado, que é o governo. Aí você tem a questão do Afeganistão, onde os Estados Unidos, desde o ataque do 11 de setembro, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, e é um país que ainda deixou de ser controlado pelo Talibã, que é um grupo extremista muçulmano, só que depois de sair dos Estados Unidos, o Talibã retorna e mantém o seu poder. Tá bom, pessoal? Índia e Paquistão, conforme eu falei com vocês, que disputam um território chamado Caxemira. O que acontece? Até a década de 40, se não me engano, se memória falha, não, está certo, em 47 está escrito aqui. Em 47 você tem independência da Índia, tem a questão de Mahatma Gandhi, por aí vai. É um assunto que vale a pena pesquisar. Só que Índia e Paquistão não eram países mesmo, eram regiões controladas faziam parte da coroa britânica. Só que em 1947 você tem a independência dessa região e eles decidem dividir os dois países de acordo com a religião. O Paquistão fica com o território muçulmano e a Índia fica com o território que segue o hinduísmo, o hindu. Tá? Só que a região da Caxemira fica com a Índia, só que ela é de maioria muçulmana. E isso vai ser contestado pelo Paquistão. Isso é tão sério, pessoal, que desde 1947 você tem uma disputa gigantesca entre esses dois países por essa região. Tá? Isso é muito sério. Para quem já viu o filme Quem Quer Ser um Milionário, no início desse filme mostra a mãe dos meninos. Eu estou dando um pequeno spoiler, mas esse filme é velho. No início do filme, a mãe dos meninos é morta em um ataque de hindus contra uma favela que é muçulmana. Tá? Isso aí, no filme, você não fala, mas com certeza fica na região da Caxemira. É uma questão muito complicada, essa questão religiosa ali. Tá? E conforme eu falei com vocês, é um conflito, é uma disputa territorial tão grande que a Índia e o Paquistão criam bombas nucleares para poder criar uma pequena guerra fria entre eles, um ter medo do outro. Tá? A Rússia, galera, tem vários conflitos. A Rússia, pessoal, é o maior país do mundo, é um país que tem quase 3 vezes o tamanho do Brasil, e é um país que tem diversos conflitos territoriais. Tá? É só lembrar que até 1991 você tinha a União Soviética que englobava todos os territórios. Após o fim da União Soviética e a Rússia volta a ser país, somente um país, diversos territórios vão disputar, vão tentar sua independência. Tá? A gente pode falar de um que é muito... que gerou até um grupo terrorista, é uma região que tenta a sua independência, mas a Rússia não concede, que é uma região chamada Chechênia. Tá? É uma região pequena, mas estratégica para a Rússia. Você tem a questão da Ossétia do Norte, Ossétia do Sul. Em 2004, por causa dessa disputa pela Ossétia, a Rússia invade um país chamado Geórgia. Tá? E você também tem outras disputas na Rússia, principalmente por territórios da Ucrânia. Tá? Me fugiu agora o nome do território que disputa na Ucrânia. Hong Kong é interessante falar. Galera, isso tudo é Ásia ainda. Hong Kong é uma região super povoada, apesar de ser muito pequeno, praticamente uma cidade. E até 1997, Hong Kong ele era um protetorado
britânico, ou seja, era um território britânico dentro da China. Tá? Em 1997 é feito um acordo que a China, em 50 anos, a China passaria a ser dona da região de Hong Kong. Demoraria 50 anos a transição para a China incorporar o território de Hong Kong. Só que Hong Kong é uma área, pessoal, é uma área importantíssima mundialmente. É um dos maiores centros financeiros do planeta. Tá? Apesar de ser muito pequeno, é um braço capitalista gigantesco que você tem no mundo. Ele é um dos tigres asiáticos. Tá? Aulinha de nono ano de geografia. Quais são os tigres asiáticos? Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura. Tá? Esses são os tigres asiáticos de primeira geração. E Hong Kong tem uma questão muito complicada, porque, apesar desse acordo da China incorporar Hong Kong, a população de Hong Kong não aceita isso. Tá? Isso gerou uma série de manifestações no ano passado, porque ano passado, no ano passado não, de 2017 para cá, porque em 2017 marcou os 20 anos desse acordo assinado, e você vai começar a ter, aos poucos, a incorporação da China sobre Hong Kong. E a China quer acelerar isso, a China não quer esperar todos os 50 anos, a China quer incorporar antes, para poder aumentar o seu poder, e a população não aceita. A população não quer que ocorra em 50 anos, que dirá antes. A questão do Tibete é outra região que é a China. Tibete era um território, era um país que até a Segunda Guerra Mundial tinha sua independência, que desde a Segunda Guerra Mundial a China incorporou o Tibete. A China foi lá e tomou o Tibete, e o Tibete passou a ser um território chinês. Tá? Quem controlava Tibete era uma região controlada pela religião budista. Você tinha a figura do Dalai Lama, que é o líder principal para os budistas, e ele teve que fugir. Tá? Dalai Lama era uma criança quando ele fugiu dos chineses, e até hoje ele não pôde voltar para o seu país de origem. Tá? Até hoje. Dalai Lama, para quem não sabe, aquele carequinha, aquela roupa budista, um dos símbolos da paz mundial, ele mora, se não me engano, na Austrália. E alguns conflitos na Europa. Conflito basco, a Europa é uma região muito complicada também quando a gente fala sobre esses conflitos territoriais. Tá? Um que a gente pode falar é sobre a região basca, que é uma região espanhola que tenta a sua independência. Você, para quem é da minha idade aí, tem mais de 30 anos, vai lembrar dos grupos terroristas europeus. Tinha um grupo terrorista chamado ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade. Era um grupo terrorista que promovia diversos atentados terroristas na Espanha. Hoje em dia a gente pensa em grupo terrorista, a gente pensa em mais muçulmanos, algo relacionado com isso, países do Oriente Médio. Não, grupo terrorista que você tinha aqui, tá? Grupo terrorista europeu. Atualmente ele não tem mais essa força, e esse território basco, ele tenta promover sua independência para virar um país independente, mas até hoje a Espanha não liberou. Tá? A Espanha é um país bem complicado nessa questão territorial. Depois você pode dar uma lida no material, vai ser bem interessante, explica tudo o que aconteceu. Outra região que não está aqui, mas é importante a gente falar, é sobre outra região da Espanha chamada Catalunha. Tá, gente? Catalunha, cuja a capital da Catalunha é Barcelona, é uma região também que disputa, que quer a independência, só que a Catalunha não promoveu atentado terrorista, nada do tipo, só que há uma pressão muito grande para ela promover a independência da Espanha. Tá? Foi o que eu falei com vocês, o Brasil é um Estado-nação, aprendam isso. O que é um Estado-nação? É um Estado, é um país, no caso, que só tem uma nação em seu território. Tá? Se você for do Oiapoque só tem uma nação brasileira aqui. Tá? Agora, se você for em outros países, exemplo, Espanha, você tem a nação espanhola, mas tem a nação da Catalunha, a nação basca, e por aí vai. Ali não é um Estado-nação. Tá bom? Irlanda do Norte.
tá? A Irlanda do Norte é uma região também muito complicada, porque desde o começo do século XX, a Irlanda do Norte se separa, esse território ao norte da Irlanda, que é de... Perdão, o território ao norte da Irlanda é de maioria protestante, enquanto o sul é católico. No começo do século XX, o sul se separa do Reino Unido, e o norte passa a ser um país independente, chamado Irlanda do Norte. Tá? Quais são os países que compõem o Reino Unido? São 4. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Irlanda não faz parte do Reino Unido. Tá? É importante falar sobre isso. E ali tem uma questão religiosa importantíssima para a gente entender. Porque o norte é de maioria protestante, enquanto o sul é de maioria católica. O sul é a maioria da população, só que o sul é a parte mais pobre. O norte é a minoria da população, só que é uma minoria mais rica. E ali, durante muito tempo, você teve uma questão, até mesmo com atentados terroristas, gerou um conflito entre essas partes. Tá? Para quem conhece um pouquinho de música, tem uma banda chamada U2, que é uma banda irlandesa que, durante muito tempo, ela foi uma voz para poder ver essa questão, para demonstrar ao mundo essa questão envolvendo a Irlanda e a Irlanda do Norte. Tá? Tem uma música do U2 chamada Sunday Bloody Sunday, que conta sobre o ataque que houve no chamado Domingo Sangrento. Em 1972, um grupo de as pessoas saindo da escola dominical, saindo da igreja, foram atentados por grupos terroristas católicos, olha que coisa engraçada, que mataram algumas dezenas de pessoas, gerando um conflito. Gente, um domingo de manhã, tá? E ali é uma questão muito séria, ao ponto que, se um católico viver em um bairro protestante, ele não pode dizer que ele é católico, vice-versa também. Isso também vale pelo outro lado, tá? Pesquise sobre isso, que vale muito a pena, e a gente entender como que funciona. Aqui tem falando do Domingo Sangrento e tal. Iugoslávia, tá? Para quem gosta um pouquinho de futebol, tem um jogador chamado Petkovic. Quando ele veio para o Brasil, todo mundo falava que ele morava na Iugoslávia. Depois o seu território, depois todo mundo falou que ele morava em Sérvia e Montenegro, e agora só Sérvia. Por quê? Na década de 90, quando você pensava no pior lugar do mundo se viver, mais perigoso, todo mundo falava Sarajevo. Sarajevo é a capital da Bósnia. Por quê? Você teve a questão ali da Iugoslávia, que tentava ainda manter o seu território, enquanto várias nações... Lembra que a gente falou de nação, uma nação sem território? Então, você tinha várias nações ali, e essas nações, elas vão se desintegrar. Tá? A Iugoslávia vai gerar um conflito muito forte na década de 80, principalmente na década de 90, tentando manter a sua unificação. Isso não vai ocorrer e vai se desintegrar. Gerou vários países ali: Croácia, Bósnia, Sérvia, Macedônia, Montenegro. E nos últimos anos ainda teve uma guerra da Sérvia com Kosovo. Kosovo é um dos países mais novos do planeta, que ele sai da Sérvia. Olha a quantidade de países que sai somente de um. Olha como que essa questão é complicada. Tá? Aqui está colocando vários países que saem da Iugoslávia. Da Catalunha, que eu mostrei para vocês, a questão de Barcelona, a questão de Kosovo, adiantando um pouquinho, tá, gente? O Timor-Leste, que é uma região, que é um país que fala português, que fica no Sudeste Asiático, que ele consegue a independência em 2002 da Indonésia, que tinha controlado. Ele fazia parte da colônia, ele era uma colônia portuguesa até a década de 50, tá, gente? Eu tenho até alguns amigos que foram para o Timor-Leste para poder trabalhar como professor lá e tal, e é um dos países mais novos do planeta. O país mais novo do planeta é o Sudão do Sul, tá, gente? Aí vem a questão de Sri Lanka, Nepal, Myanmar. Vou dar uma corridinha, tá, gente, para terminar esse material. África, então, nem se fala. Você tem vários conflitos. Você tem um conflito entre Hutu e Tutsi, em Ruanda. Dica de filme: veja um filme um pouquinho velho, mas vale muito a pena, chamado Hotel Ruanda. É um filme que
conta a história do conflito entre Hutu e Tutsi, que são grupos étnicos de Ruanda. Tá? A questão de Somália, Serra Leoa, entre outros. Só para lembrar vocês, o país mais novo do mundo é o Sudão do Sul. O Sudão do Sul foi criado para poder dividir o Sudão em duas partes. Entre a parte ao norte, que ficou como Sudão, e a parte ao sul, que ficou como Sudão do Sul. O Sudão do Sul é de maioria negra e cristã, enquanto o norte é formado pelo povo árabe e muçulmano. Então, o povo norte costuma massacrar o povo do sul, que é minoria. É o país mais novo do mundo, tá? Sudão do Sul. Aqui vem. Ele foi criado só em 2005. Tá? Perdão, 2005 começou o processo, só vai terminar em 2011. E finalizando, conflitos na América. Tá? Tem a questão colombiana, que é a questão colombiana, o território colombiano, você ainda tem as FARC, que é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é um grupo que é uma milícia que ele consegue dinheiro a partir do narcotráfico, que ele tem como a ideia manter o seu poder sobre a parte da Colômbia, principalmente parte da Colômbia da floresta amazônica, interior da Colômbia, lá do leste da Colômbia, e isso já gerou diversos conflitos entre as partes. Tá? Tem a questão do Haiti, que também o Haiti, gente, é o país mais pobre da América. Tá entre os 5 países mais pobres do mundo. E o Haiti é um país que já há muitas décadas ele sofre com isso. E ele, nos últimos anos, o Brasil ainda vai tentar ajudar muito o Haiti. Só para a gente lembrar, para quem conhece fuzileiros, sabe que muitos fuzileiros foram para o Haiti, porque o Brasil comandou missões de paz no Haiti. Bom, só para a gente entender aqui. E o Haiti ainda não conseguiu o processo de paz. E para a gente fechar, a última questão de Guantánamo. O que é Guantánamo? Guantánamo é um território cubano, perdão, é um território americano dentro de Cuba. No começo do século XX, Estados Unidos vai anexar o território cubano chamado Guantánamo com pagamento de um valor anual, tipo aluguel mesmo, só que é um aluguel perpétuo. Tá? E os Estados Unidos vai pegar esse território cubano, chamado ali, que fica na Baía de Guantánamo. E o que os Estados Unidos faz com esse território? Transforma em prisão. É uma prisão para terroristas. Tá? Aqueles prisioneiros que os Estados Unidos não querem mandar para o seu território, ele manda para Guantánamo. E tem várias polêmicas envolvendo Guantánamo. Há uma briga muito grande para os Estados Unidos devolver Guantánamo para Cuba. Só que de novo, é um contrato que foi assinado em 1904, e a gente chama de contrato perpétuo. E é uma região de intenso conflito, já gerou quase uma disputa mesmo bélica entre Estados Unidos e Cuba. Lembramos que em 1963 quase tivemos a Terceira Guerra Mundial. Tá? Muito por causa que Cuba era aliado da União Soviética e Cuba está ao lado dos Estados Unidos. Tá bom? Mas essas são cenas para os próximos capítulos. Bom, gente. Vamos só analisar.